E no podcast de hoje vamos nos aprofundar em uma das histórias que mais impactou a humanidade, a Revolução Francesa, que ocorreu entre 1789 a 1799, dividido entre 3 períodos, o da monarquia constitucional, a convenção e o diretório, marcado pelo fim da monarquia absolutista e o início da república na França. Os revolucionários queriam projetar ideias de iluminismo na revolução, como liberté, igualité e fraternité, simbolizados na bandeira da França. Mas antes vamos explicar como era dividida a sociedade francesa. A sociedade francesa era estamental, ou seja, não era possível mudar de classe social. E tinha uma divisão bem clara. O primeiro estado, composto pelo clero, o segundo estado era formado pela nobreza e o terceiro estado era formado pelo restante da população. Antes da Revolução na França, estava passando por uma gravíssima crise. Devido à crise, em 1787, o rei convocou o clero e a nobreza para a Assembleia dos Notáveis, para convencê-los a contribuir com os impostos. Porém, eles não aceitaram perder os seus privilégios, e nada foi resolvido. Então, em 1788, ele convocou os representantes dos 3 estados para a reunião dos Estados Gerais, para discutir soluções para a melhoria na França. Cada estado tinha direito de um voto. Sendo assim, o terceiro estado sempre perdia, pois a nobreza e o clero votavam juntos. Então o rei acabou com as reuniões. Mas pode notar a quão insatisfeita estava a população com seu governo, querendo diminuir o seu poder. Com o fim da reunião, alguns membros do terceiro estado fizeram um juramento, o juramento da sala do jogo do Pelá, de não desistir até que a França tivesse uma constituição. Assim, nasceu a Assembleia Constituinte. Toda a população estava insatisfeita, incluindo os camponeses, que começaram uma revolta, destruindo os campos. Esse fenômeno ficou conhecido como o Grande Medo, pois os senhores feudais ficaram com tanto medo que acabaram fugindo. Em 1789 aconteceu a queda da Bastilha, que ficou conhecido como o marco do início da Revolução Francesa. A Bastilha era uma prisão antiga que foi tomada pois era um símbolo de absolutismo. E quem participou dessa tomada foram os sans-culottes, grupo composto de classes mais. A partir desse momento, a Assembleia Constituinte começou a fazer mudanças na França. Começaram a abolir os direitos dos senhores feudais, algumas reformas econômicas e a criação da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Essa declaração foi um documento que ia contra o atual governo, inspirado no Iluminismo, que pregava a divisão dos 3 poderes, legislativo, executivo e judiciário. Os direitos individuais do cidadão, como por exemplo, o direito de ir e vir, direito de resistir à tirania e direito à igualdade. Mas essa luta estava apenas no começo, e essa declaração se tornaria um marco para os direitos dos civis. A Assembleia Constituinte também criou a Constituição Civil do Clero, que consistia em transformar o Estado em laico, ou seja, a religião e a política não se misturam. Em 1791, nasce a primeira Constituição Francesa, onde nasceu a monarquia constitucional na França. Os burgueses impulsionaram o ideal da igualdade, pois eles tinham direito, mas não tinham títulos de nobreza, ou seja, não tinham poder político. O rei não estava satisfeito com a nova Constituição e começou a conspirar com o rei da Áustria para tentar retomar o poder. Tentou fugir, porém ele foi preso. Nesse momento, todos que fizeram parte desses movimentos e da Assembleia Constituinte começaram a se dividir. Surgiu assim os girondinos, que eram representados pela alta burguesia, e os nobres liberais. Eles queriam menos reformas, limitar as conquistas da população e medidas liberais na economia. E os jacobinos era formado pequenos profissionais liberais, pequena burguesia, a população em geral. Eles queriam reformas mais radicais. Surge nesse momento o conceito político, direita e esquerda. Os jacobinos sentavam à esquerda do rei nas assembleias e os girondinos à direita. Em 1792, como a maioria dos países europeus eram monarquias absolutistas, todos estavam com medo da Revolução Francesa incentivar seus países. A Áustria e a Prússia resolveram intervir militarmente na França com a ajuda do rei francês. Porém, a França saiu vencedor e foi proclamada a República. No início de 1793, o rei conjugado por traição e morte. Assim se encerra o período da monarquia constitucional na França, o período da Convenção, que foi governada de início pelos girondinos. Mas as revoltas não pararam por aí. Ocorreu a revolta da Vendée, um movimento dos camponeses contra o governo por conta do serviço militar obrigatório. Os girondinos tomaram o poder e mudaram muitas coisas na França, como uma nova instituição instaurada em 1793, dessa vez com um voto universal, o que ainda não incluía as mulheres. Reformas agrárias, melhoria nas condições de trabalho, lei do máximo,
abolir a escravidão nas colônias que pertenciam à França e o início do período do terror, onde Maximilien Robespierre, o grande líder dos jacobinos, começou uma caça aos antirrevolucionários, quem era contra ele. Ele mandava para a guilhotina e foi perdendo o apoio da população. Foi preso e morto. Inicia-se então o último período da Revolução Francesa, o período diretório, que foi de 1793 a 1799, onde o poder volta para os girondinos. Governo esse bastante estável. Retornam com o voto censitário, onde é necessário comprovar determinada renda para poder votar. Movimento chamado Conspiração dos Iguais, comandado pelo Graco Babeuf. Foi a primeira demonstração do socialismo, porém não deu certo e ele foi morto em 1797. O Diretório da Revolução Francesa acaba em 1799, com o golpe conhecido como 18 Brumário, comandado por Napoleão Bonaparte.